Me fala uma coisa, se você tivesse que escolher entre demitir o presidente da República ou dissolver completamente a Câmara dos Deputados, o que você faria? Dependendo do seu espectro político, isso pode parecer relativamente simples, mas pensa que você sempre teria que tomar essa decisão quando houvesse um conflito entre os dois poderes, pois essa era uma das funções do imperador do Brasil. É muito difícil conceber hoje em dia uma figura de um imperador, né? Parece algo anacrônico e uma figura tirânica ou inútil. Ainda mais quando pensamos nos monarcas atuais, que para algumas pessoas são considerados como meramente decorativos. Mas você já parou para pensar, já foi atrás para entender exatamente qual era a função concreta, o que ele fazia ou deixava de fazer e de que forma isso afetava a política brasileira do século XIX? Se sim ou se não, vamos falar um pouco sobre isso. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Meirelles e aqui você conhece as soluções imperiais, como nasceu e se formou o Brasil independente. Se inscreva aqui no canal, Brasil depois do Brasil, e ajude a construir esse passado. É claro que pensar no imperador pode incluir vários aspectos do seu trabalho e atividade cotidiana, mas vamos se concentrar naquilo que realmente tinha importância dentro do contexto político nacional. Em geral, vou me referir aqui ao Dom Pedro II, porque foi o que mais tempo reinou e foi um imperador que reinou durante a época mais estável das instituições imperiais, ou seja, foi um imperador que já governou o país com as instituições estabelecidas, ou pelo menos sendo estabelecidas, e deu continuidade a isso até o fim do Império. Ele tinha um poder decisivo, ou um poder significativo em 2 dos 4 poderes do Império. Vocês sabem que os poderes do Império não eram 3 como são hoje. Eram 4: legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador. O imperador era chefe do poder executivo e chefe do poder moderador, mas a Constituição Imperial estabelecia que no poder executivo ele praticava a sua liderança através dos seus ministros. Então, os ministros exerciam diretamente o poder executivo, mas chefiados pelo imperador. Já no poder moderador, era apenas a pessoa do imperador, no caso Dom Pedro II, no nosso vídeo aqui, que detinha essas atribuições. E o poder moderador deveria servir como árbitro do sistema político, acima dos outros 3 poderes, com autoridade para garantir que tudo funcionasse em harmonia. A partir de 1847, durante o Segundo Reinado, esse arranjo começou a ganhar um novo formato. Foi nesse ano que o governo, com apoio de Dom Pedro II, criou a figura do presidente do Conselho de Ministros, algo parecido com o primeiro-ministro. E o que isso mudou na prática? Bom, antes o imperador escolhia diretamente todos os seus ministros. Era ele quem montava a equipe de governo como queria. Mas a criação do presidente do Conselho fez com que o processo se tornasse um pouco diferente, porque o Dom Pedro II escolhia simplesmente o presidente, e esse presidente escolhia os demais ministros, e coordenava o funcionamento do governo no dia a dia. Ou seja, o imperador continuava no comando, mas agora com mais um intermediário. Só que aqui está um ponto-chave. Essa mudança mexeu na prática com o funcionamento do poder moderador. Segundo a Constituição, esse poder dava ao imperador total liberdade para nomear e demitir os seus ministros. Mas com a criação do presidente do Conselho, mesmo que de forma indireta, o imperador abriu mão de parte dessa autonomia na prática, ainda que continuasse sendo o chefe formal do executivo. Então, para começar, se a gente analisa as atribuições que ele tinha dentro do poder moderador e dentro da chefia do poder executivo, a gente começa a entender quais eram as funções práticas e concretas do monarca. Dom Pedro II, assim como Dom Pedro I, tinham as mesmas atribuições como detentores do poder moderador. O dever de impedir que um poder se sobressaísse sobre o outro. Então, no Império, os 3 poderes estruturais eram judiciário, legislativo e executivo. Mas o poder moderador pairava sobre esses poderes, sendo o juiz e o árbitro da relação entre eles. Assim, o 4º poder tinha atribuições que interferiam nos outros 3 poderes com a intenção de que nenhum deles excedesse seu papel constitucional. O imperador, como detentor deste poder moderador, podia dissolver a Câmara dos Deputados, caso houvesse um conflito entre o poder executivo e a Câmara,
que, porventura, impedisse o governo de avançar com suas propostas. Ou seja, se o governo, que era o ministério, percebesse que não tinha apoio da Câmara, o presidente podia pedir demissão junto com todo o seu ministério, ou, antes disso, ele poderia pedir para o imperador dissolver a Câmara, para que, convocando novas eleições, ele tentasse formar uma maioria na nova Câmara. Dom Pedro II tinha muita cautela em relação à dissolução da Câmara, e por isso a demissão de gabinetes foi muito mais frequente. E aí era a função dele como moderador, demitir o gabinete e depois convocar o novo presidente do conselho que fosse formar um novo gabinete. Então, se o imperador entendesse que dissolver a Câmara era melhor para a salvação do país, que a Câmara não estava trabalhando para o bem da nação, isso obviamente era um pouco subjetivo, ele podia apelar ao povo através das eleições, quer dizer, para o povo que votava, que eram homens livres, maiores de 21 anos e que cumprissem com o mínimo de posses e riquezas, segundo a Constituição. Dessa maneira, ele podia impedir possíveis excessos do poder legislativo. Assim, demitindo e convocando novos presidentes do Conselho e novos ministérios, ele podia impedir excessos do poder executivo ou barrar ações que considerasse inadequadas, especialmente quando afetassem a relação com a Câmara dos Deputados. Ainda no âmbito do poder legislativo, cabia ao imperador escolher também entre 3 candidatos mais votados em cada província para escolher aquele que se tornaria senador. Essa lista tríplice era formada a partir de eleições locais realizadas apenas quando surgia uma vaga, já que o cargo de senador era vitalício. Por isso as eleições não ocorriam de forma frequente ou regular, mas sim de maneira esporádica, geralmente após o falecimento de um senador. Essa prerrogativa, típica do poder moderador, interferia também diretamente no funcionamento do poder legislativo. Já em relação ao poder judiciário, o imperador, como detentor do poder moderador, possuía a prerrogativa de comutar penas, ou seja, substituir uma punição por outra mais branda. Assim, era possível recorrer diretamente ao imperador para que a pena de um condenado fosse alterada. Havia também o Conselho de Estado, órgão que o imperador podia consultar sempre que desejasse orientações sobre como agir dentro das atribuições do poder moderador. Esse conselho era formado por membros escolhidos pelo próprio imperador e tinha como função auxiliá-lo em decisões importantes, como as que a gente mencionou aqui anteriormente, por exemplo, a demissão de um ministério. Já como chefe do poder executivo, as atribuições do imperador eram menos concretas, no sentido de que ele governava através de seus ministros. E, como eu falei, passou a governar através do presidente do Conselho de Ministros e, em última instância, dos ministros escolhidos por ele, pelo presidente. Então, como você pode imaginar, havia uma linha divisória sutil entre as atribuições do executivo e do moderador, muito porque, no fim das contas, eram chefiados pela mesma pessoa. E ele também tinha que sancionar e assinar as leis aprovadas pela Câmara. Um caso simbólico, e talvez o mais importante, foi quando a princesa imperial, Dona Isabel, assinou a Lei Áurea. Ela recebeu a lei aprovada do Senado e da Câmara e assinou sancionando. Naquele momento ela substituía o imperador, porque ele teve que ir para a Europa em 1887 por causa do agravamento do seu estado de saúde. Inclusive muitos achavam que ele nem voltaria vivo. E você deve saber que entre os historiadores existe uma certa polêmica em relação ao poder moderador e ao papel que o imperador exercia. Como eu citei no começo, existem interpretações de que ele controlava todo o sistema através dessas atribuições que ele tinha, por várias razões, que também não vale a pena esmiuçar aqui agora nesse vídeo. Mas é interessante que isso está sendo revisto também pelos trabalhos mais recentes, que colocam o assunto dentro de um meio termo entre esse papel de déspota disfarçado e de Dom Pedro Banana, que afinal foram versões que os contemporâneos acabaram legando em diferentes contextos da história do Império. Como a gente pode ver, as atribuições e o trabalho do imperador, concretamente, mostram que existia uma certa limitação e que as atribuições tinham como conceito estrutural justamente fazer com que, de forma constitucional, o imperador pudesse agir como um árbitro e não como um condutor ativo da política.
Em outro vídeo sobre o poder moderador, a gente vai entender como surgiu a ideia da criação desse quarto poder. Mas o importante é que essas atribuições, quando olhadas de uma forma concreta, nos ajudam a entender o caminho através do qual o Brasil optou por seguir dentro de um sistema constitucional, mantendo-se como uma monarquia. Afinal, qual o lugar do rei dentro de uma monarquia constitucional? Acho que isso é uma pergunta que os parlamentares se faziam na época da Constituinte, e já que, obviamente, existia uma necessidade de se opor ao absolutismo anterior à independência e que caracterizou, de certa forma, o período colonial e do qual o Brasil queria se separar, né, do ponto de vista do segmento histórico. Então, além disso, acho que não preciso dizer que o imperador possuía um grande poder simbólico também. Não tanto como em outras monarquias. Inclusive, trabalhos mostram que o próprio Dom Pedro II, ao longo das décadas, pode ter se preocupado menos com a questão do simbolismo, da liturgia dos eventos, como aponta a própria Lilia Schwartz, mas tinha um simbolismo importante dentro do papel do imperador. Ele, por exemplo, sempre usava um traje de gala para abrir os trabalhos legislativos todos os anos. Era papel do imperador, também, oferecer títulos de nobreza, papel esse que ajudava a criar uma elite política e econômica reconhecida e comprometida com o império e com a monarquia. E para a gente tentar imaginar melhor a rotina do imperador, eu acho que é importante também mencionar os lugares em que moravam e trabalhavam os imperadores, o que também tinha um efeito simbólico importante. A residência da família imperial sempre foi o Palácio da Quinta da Boa Vista, onde é o Museu Nacional, aquele que infelizmente pegou fogo há anos atrás, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ali morou Dom João VI, Dom Pedro II, Dom Pedro I, a Princesa Isabel, nasceram os príncipes todos lá, e muitas vezes o imperador podia despachar dali, ou receber o Conselho de Estado. Enfim, era, digamos assim, o centro da vida privada da família imperial, que não deixava de ser pública também, como deve ser. O local de trabalho por excelência do imperador era o Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro, na praça que hoje se chama 15 de Novembro, obviamente, não se chamava, não tinha esse nome na época do Império. O lugar já se chamou Largo do Carmo, Largo do Paço, Terreiro do Paço, e acabou se chamando Praça 15 de Novembro, depois, obviamente, da proclamação da República. E como todos sabem, Dom Pedro II mandou construir o Palácio Imperial de Petrópolis, que era a residência de verão, onde cada vez mais ele passava seu tempo. Enfim, talvez você não saiba, não tenha percebido, mas mesmo para os historiadores é difícil lidar com a pesquisa sobre o papel e atribuições dos reis e imperadores. A mistura entre o âmbito simbólico e concreto da sua figura acaba refletindo na maneira como fazemos a análise, ainda mais num país que já é república há tanto tempo e que teve que deixar para trás seu passado, seguindo uma tradição longa de rupturas.